Vocês já pararam para pensar que todos os profetas da Bíblia habitaram mais ou menos por aqui? E durante milhares de anos, toda a humanidade ficou privada de revelações divinas? Acontece que não é porque não existem registros confiáveis que nunca existiram outros por aqui. Quase 25% de todo o planeta segue o islamismo. Dá mais ou menos 1,9 milhão de pessoas espalhadas por aí. Todas essas pessoas acreditam que Muhammad, conhecido aqui como Maomé, é aquele que sela toda a profecia. Um termo islâmico para isso é Khatimul Anbiya, que significa aquele que sela toda a sucessão de revelações feitas por todo o mundo. Isso porque os muçulmanos acreditam que todos os povos pelo mundo receberam revelações de profetas nativos, e as religiões abraâmicas são a fé de mais da metade de todo mundo. Então dá para se dizer que é um assunto relevante. As escrituras sagradas das religiões sempre mencionam o fato de que virão mensageiros, e também nos ensinam a como evitar os falsos. No Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, diz o seguinte: quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Os profetas são aqueles que professam e estão certos, não por eles mesmos, mas por Deus. Por volta de 614 d.C., o profeta Muhammad recitou o seguinte versículo corânico em nome do Senhor: os romanos foram vencidos na terra mais próxima, mas depois de sua derrota serão vencedores dentro de alguns anos. De Deus é o decreto do passado e do futuro. Isso porque na mesma época, o Império Bizantino havia perdido quase todo o Oriente Médio. Mas de acordo com essa profecia, eles iriam recuperar o que perderam. Bom, na verdade eles acabaram perdendo mais ainda. Eu diria que a profecia acabou falhando, então a gente já pode descartar isso. Acontece que dentro de alguns anos, eles acabaram dominando tudo de uma maneira muito rápida. Outra previsão mais simples é da conquista de Meca. Na época em que os versículos eram revelados, existiam mais ou menos uns 300 muçulmanos. E os Quraishitas, nativos daquela região, matavam, torturavam e perseguiam os crentes de classes mais baixas. A gente sabe que depois de mais de uma década de perseguição, os muçulmanos passaram a controlar toda aquela área, porque acabaram se tornando a maioria. Os muçulmanos e quraishitas idólatras, durante anos, lutavam e brigavam de maneira consecutiva. Mas o interessante nessa história é que, por fim, na conquista em si, não houve um conflito. Foi algo pacífico. Os idólatras simplesmente foram superados em número e desistiram da perseguição, não tinham escolha. É fato que depois disso não houveram mais homens que se diziam profetas, que diziam ter revelações divinas e por fim acabaram movimentando milhões de pessoas por uma religião específica. Mas no Alcorão a gente tem o seguinte: Muhammad não é pai de nenhum de vossos homens, mas o mensageiro de Deus e o selo dos profetas, e Deus, de todas as coisas, é onisciente. Mas afinal, por que todos os profetas das Escrituras vieram da mesma região? Seja a Torá, os Salmos, o Evangelho e o Alcorão, todos do Oriente. Eu não conheço nenhuma explicação pela parte dos judeus ou cristãos, mas os muçulmanos acreditam no profeta Muhammad e ele disse que foram enviados mais de 100.000 profetas pelo mundo todo. E sobre a revelação em si, as pessoas conhecem os 4 livros, esses que eu acabei de falar. Mas nas tradições islâmicas existiram 104 livros revelados por Deus através de profecias. A título de especulação, um deles pode ser as escrituras védicas, mas é velho demais para a gente verificar se está conservado ou não. Isso acontece porque o processo de preservar uma mensagem através da escrita é algo relativamente novo. Por exemplo, os cristãos dizem: Jesus é Deus, é Filho de Deus, é uma manifestação divina. E Jesus diz o seguinte em João capítulo 14, versículo 28: se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Existem interpretações e interpretações, mas pelo Islã, os muçulmanos acreditam que Jesus foi um desses 100.000 mensageiros e carregou uma das 104 mensagens. Para saber mais sobre Jesus no Islã, eu recomendo esse vídeo aqui. Mas independente do que nós acreditemos, vamos ver o que supostamente Jesus disse a respeito dos falsos profetas. Mateus capítulo 7, versículo 16. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Se Jesus fez esse aviso, quer dizer que de fato viria um profeta depois dele. E se não fosse o caso, por que ele simplesmente não disse para não acreditar em nada depois dele? Agora, os frutos da profecia do Islã são bons? Olha, contando com a minoria, obviamente não. Acontece que o islamismo não é um grupo de pessoas. É uma junção de conceitos, preceitos e crenças. Na época anterior do Islã, conhecida como Jahiliya, ou período da ignorância, os árabes tinham costumes terríveis. Eles preferiam os filhos homens às filhas meninas, casavam com dezenas de mulheres e tratavam elas como servas, torturavam os escravos. Eram pessoas realmente ignorantes. Além de ficarem rezando e se prostrando para Baal, um pedaço de pedra esculpido em forma de bicho.
faziam preces para essas coisas. E a mensagem do Islã é totalmente o oposto. A gente é ordenado a se prostrar para a eternidade, por tudo, para Deus, que engloba todas as coisas. Além de a misericórdia para com as pessoas ser uma obrigação dispensável. E Deus diz o seguinte: revida o mal com o que é melhor. Sou bem sabedor do que alegam. O Oriente Médio, no primeiro milênio do domínio dos muçulmanos, era praticamente um paraíso no que se refere à liberdade religiosa. Seja cristianismo, judaísmo ou as crenças chamadas de paganismo, tudo era livremente praticado. A única restrição no que a gente chama de liberdade de expressão é quanto a fazer certas atividades em público, como eu também menciono no meu vídeo anterior. E isso porque existe no Alcorão um versículo decorado pela maioria dos muçulmanos, que é La ikraha fid din, o que significa que não há compulsão na religião. Eu não posso te obrigar a fazer uma coisa que tu não quer. Então, a pergunta persiste: onde é que estão os profetas? Será que faz 2 milênios que a gente não vê mais nenhum? Esse é um assunto que pode ser discutido por horas, então deixa o teu posicionamento aí nos comentários pra gente continuar o debate. Não esquece de se inscrever aqui para receber os próximos vídeos do canal. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.